dia a todas e todos. Obrigado pela presença. E, mais uma vez, o CNASP se faz presente na luta com os trabalhadores e com a sociedade civil organizada, com os que me antecederam. Agradecer a presença de todos e, sem mais delongas, chamar os nossos convidados para que nós possamos continuar com o nosso prazo e a programação pela manhã, que gostaria de chamar a professora Fatorelli, mas não sei se ela está aqui. Está aqui. Professora Fatorelli, por favor, que, a princípio, como todos os demais convidados, dispensa-se a apresentação, na medida que é muito conhecida e muito nos auxilia a todos, a sociedade brasileira, com a sua luta incansável, e que se reconhece necessária na Auditoria Cidadã da Dívida. Gostaria também de chamar o professor Eduardo, por favor, que também está lançando um livro aqui no evento do CNASP, nos abrilhantando, bom dia, com a sua capacidade, e desde já avisamos que encontra-se com um livro lançado aqui em Brasília e hoje aqui no CNASP, lá fora, à disposição dos convidados, a Previdência, o debate desonesto, muito interessante, que vai nos auxiliar muito nessa construção dessa resistência e que vamos ficar por muitos ciclos resistindo. E o Antônio Augusto Queiroz, do DIAP, que é também um eterno colega e companheiro nessa luta de organização dos trabalhadores e na defesa, junto ao Congresso Nacional, fazendo as análises e acompanhando os projetos de interesse da classe trabalhadora. Dito isso, passemos para... Vamos começar com 30 minutos, e depois o Toninho para fechar. Pronto. Então, é isso, senhores. No primeiro momento, nós iniciaremos com a professora Fatorelli, como já dito pelo João Luiz, o professor Eduardo, e finalizando com o Toninho, que vai nos dar a perspectiva e perspectivas, Toninho, se o jogo virou, não virou, vamos virar, não vamos virar. Vamos virar para que lado, vamos lutar para que lado, entendeu? E manter a resistência, vamos tentar virar. Então, eu agradeço a presença de todos e a presença dos palestrantes para iniciar os 30 minutos. Desculpem. Tá bom. Bom dia. Muito grata a todo o coletivo da CNASP por esse convite. É uma honra participar desse evento e compartilhar a mesa com meus amigos, Eduardo Fagnani e Toninho. Bom, vamos lá. Eu tenho 30 minutos, controlo meu tempo, porque eu animo e não paro de falar. A Previdência e Política Fiscal. Antes de entrar na abordagem da Previdência, eu gostaria de contribuir, acho que, aliás, essa é a maior contribuição que a Auditoria Cidadã pode fazer, porque nós temos aqui especialistas em Previdência e tudo mais, entender em que contexto surge essa reforma, que não é qualquer reforma. Nós já tivemos outras, é verdade, né? Foi dito aqui na primeira mesa, mas essa é diferente. Essa traz a desconstitucionalização, então ela tira as regras da Previdência Social e, de forma muito despistada, ela esquarteja a Seguridade Social. Quando ela coloca lá, muito despistado, a contabilização separada das áreas, não é? De Previdência, Assistência e Saúde. Pronto, esquartejou a maior conquista da Constituição Federal, que era essa Seguridade Social como um conjunto integrado, financiado por toda a sociedade, com todo mundo tendo direito. Agora, vai ter direito à Previdência quem pagar. Tá? Então, isso é uma mudança, gente, brutal. Então, essa não é qualquer reforma. E como é que e ainda vem aí a ameaça da capitalização, porque tiraram temporariamente, já está anunciado que vem. Então, vamos lá. Como é que conseguiram implantar essa reforma e passar com relativa facilidade, gente? Foi relativamente muito fácil uma destruição da maior conquista da Constituição Federal, porque é disso que a gente está falando. Criar uma crise. A conjuntura de crise está justificando
O discurso do déficit é paralisante, não tem dinheiro, não tem outro jeito. E nós sabemos que o déficit é falso, porque quando se lê o artigo 195 da Constituição, lá estão previstas todas as contribuições sociais e previdenciárias, e está prevista também a participação do orçamento público. Está escrito lá no artigo 195. A Seguridade Social será financiada pelas contribuições pagas por todos, pelas empresas, pela sociedade, pelos trabalhadores, empregadores, etc., e pelo orçamento federal, estadual, distrital e municipal. Então, ainda que as contribuições não fossem suficientes, já está previsto lá a participação do Estado. Então, não há que falar em déficit, nunca, mesmo quando as contribuições não são suficientes. Mas, então, o governo vem com um discurso de déficit brutal, falso, não tem dinheiro, tem uma crise, as empresas, de fato, estão quebrando e tudo. Mas aí eu pergunto para vocês, que crise é essa? Que está justificando não só a reforma da Previdência, já justificou a reforma trabalhista, que nos remete para antes de Getúlio Vargas. Agora, um outro aprofundamento da reforma trabalhista, com a MP 881, está justificando privatizações inimagináveis há pouco tempo, do pré-sal, de setores da Petrobras, já foi a BR Distribuidora, da Eletrobras, Casa da Moeda, etc. Embraer já foi também. Então, essa crise está justificando tudo isso, está justificando o ingresso de um esquema fraudulento da securitização de créditos públicos, que pouca gente sabe sobre isso, porque o projeto de lei é enroladíssimo, quem lê nem entende do que se trata, fizeram de propósito, porque o que está por trás da securitização de crédito público? O desvio da arrecadação durante o percurso pela rede bancária. O dinheiro é desviado antes de chegar no orçamento. Tá? Então, o aprofundamento do ajuste fiscal, a crise tem justificado tudo isso. E aí a pergunta que eu quero colocar aqui na mesa: que crise é essa? O que provocou a crise aqui no Brasil, se nós não tivemos quebra de bancos, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos? Todo mundo lembra do Lehman Brothers e dos outros que não quebraram, porque o Fed, o Banco Central americano, privado, diga-se de passagem, injetou mais de 16 trilhões de dólares na rede bancária. 16 trilhões, mais do que o PIB dos Estados Unidos na época. Aqui não tivemos isso, pelo contrário, o banco aqui está rachando de lucrar. Não tivemos pestes que impedissem a população de trabalhar, não tivemos quebra de safra que levasse a população à fome, não tivemos guerra. O que justifica a queda do PIB 2015, 2016, mais de 7%? Isso é queda de PIB de país em guerra. E nós não tivemos guerra, e não tivemos nenhum dos fatores que produzem crise na economia. O Brasil é uma potência, gente, é rico em todos os sentidos, tem tudo. O Brasil tem simplesmente tudo, nona maior economia do país. Que crise é essa? A crise não é para todos. A crise tem julgado o Brasil na pobreza, da miséria, a extrema pobreza que já tinha desaparecido das estatísticas no Brasil. Ano passado eram 6 milhões, ontem a Globo noticiou 13,2 milhões agora. Tem que atualizar, porque é de ontem para hoje. 13,2 milhões. Agora, extrema pobreza. Tá? Mas e os bancos? Os bancos batem recorde de lucro a cada trimestre. Como é que pode? Banco produz riqueza? De onde vem esse lucro dos bancos? Se toda a economia está caindo, o PIB está despencando, as empresas estão quebrando, o povo está desempregado. De onde vem esse lucro? Existe um mecanismo, gente, que é o sistema da dívida, que faz o estoque da dívida aumentar, mas a grana vaza para o sistema financeiro. Que crise é essa, se nós temos mais de 4 trilhões de reais em caixa?
em dinheiro vivo. Porque quando a gente fala que o Brasil é rico, tá? Eles falam assim, tem riqueza mineral, mas isso não significa riqueza, porque não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Tem mais de 4 trilhões em caixa. Esses dados aqui, ó, quando eu participava de debates assim com gente do governo, eles falavam, não é bem assim. Só deles falarem que não é bem assim, já é mais ou menos assim. Aí eu comecei a colocar o link. Se vocês entrarem naquele link, vocês vão chegar numa tabela do Banco Central, com esses dados. Então, eles não podem dizer que não é nem bem assim, é assim. Aí, sabe o que eles passaram a falar? É assim, mas não pode gastar. Não pode gastar com previdência, com investimento, só pode gastar com dívida. E já começaram a gastar, gente. Esse 1 trilhão 270, que esses dados são de dezembro de 2018, tudo isso aqui já aumentou. 1 trilhão 270 no caixa do Tesouro é decorrente de títulos emitidos além da necessidade, forma um colchão de liquidez e fica lá com dinheiro vivo, pagando juro. Para quê? Para dar garantia ao mercado. Esse 1 trilhão 130 já está em 1 trilhão 324. É dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que fica depositado no Banco Central, e o Banco Central entrega título da dívida para os bancos. Não vende, não. Porque se vendesse, os bancos tinham que esperar o vencimento para receber o juro. Só entrega. Enquanto você fica com o título, eu fico com o dinheiro, e já que você está com o título, o Banco Central paga juro diário aos bancos. Tá? E o dinheiro está lá no Banco Central. 1 trilhão, já está em 1 trilhão 320. Tá? E 1,5 trilhão em reservas, que já começaram a usar para pagar swap cambial. Então, o dinheiro existe, mas está indo para a farra dos bancos. Dólar subiu? Subiu. Banco Central vai lá e paga. Paga com o quê? Com o nosso dinheiro. Tá? E o Brasil, 9ª economia mundial, né? Esse mecanismo da remuneração da sobra de caixa dos bancos, eu coloquei aqui o passo a passo, porque essa operação, gente, é a principal operação que criou a crise. Porque, imagina, ela gera dívida, atualmente já está 1 trilhão 320, 1 trilhão 320 bilhões da nossa dívida interna são títulos que são simplesmente entregues aos bancos. Os bancos depositam esse dinheiro no Banco Central. A mesma operação gera dívida pública, gerou um rombo nos últimos 10 anos de 754 bilhões. Isso nós acessamos os balanços do Banco Central. Isso aqui é número do Banco Central. Corrigindo esses 754, de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos para cá, de acordo com o valor de cada ano, a gente chega no trilhão que o Guedes quer. Então, gente, 1 trilhão já foi para os bancos nos últimos 10 anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E não tem nem previsão legal para isso. Tá? A justificativa que o Banco Central dá para isso é enxugar a liquidez. Mas você pode olhar lá no próprio balanço do Banco Central, tem lá o volume de moeda em circulação no Brasil. Sabe quanto que é a liquidez no Brasil? 4% do PIB. 4%. Você sabe qual que é a média mundial? Mais de 40%. Nós vivemos num cenário de escassez de moeda, com uma propaganda falsa de que se jogar moeda vai gerar inflação. E o que gera inflação no Brasil? É o alto preço da gasolina, do gás, do plano de saúde, da energia, da telefonia. Não tem nada a ver com a liquidez. Tá? Então, essa operação gera escassez de moeda. Por quê? Vamos raciocinar. Advogado não gosta muito de fazer conta, mas eu tenho certeza que vocês vão saber a resposta do que eu vou perguntar aqui. O que vocês acham que aconteceria se esse 1 trilhão 320 estivesse lá no caixa de cada banco? Se o Banco Central não estivesse fazendo essa gracinha de aceitar o depósito desse valor para remunerar, o que vocês acham que aconteceria? Os bancos iam querer ficar com essa montanha de dinheiro? Gente, 1 trilhão 320 é praticamente 20% do nosso PIB. É muita grana.
O que vocês acham que aconteceria se os bancos ficassem com esse dinheiro em caixa? Eles iam querer ficar com esse dinheiro dentro da gaveta? O que vocês acham? Não, né? Todo mundo concorda que não? O que eles iam querer fazer com esse dinheiro? Eles iam querer emprestar para ganhar alguma coisa. Só que, para emprestar, o que eles teriam que fazer? Porque hoje sobra, porque eles pedem juros de mais de 120% ao ano, no mínimo 120%, é 10% ao mês, para quem tem conta boa do Banco do Brasil. Podem olhar lá, no aplicativo. 10% ao mês. Dá mais de 120 ao ano, porque o juro é sobre juro. O que vocês acham que eles teriam que fazer para conseguir emprestar? Porque sobra porque o juro é alto. O que eles teriam que fazer? Baixar o juro. O que seria da economia brasileira irrigada com 1 trilhão e 300 a juro baixo? Acabou a crise. Imediatamente acabou a crise. Então, gente, foi essa operação que produziu a crise. Porque lá em 2013, a taxa de juro estava em 7,25%, já estava alta para os padrões, porque desde 2008 o mundo inteiro está com taxa zero negativa, aqui já estava 7,25%, o Banco Central dobrou a taxa. Elevou para 14,25% e ficou aí mais de um ano, taxa básica, em 14,25%. Junto com isso, essa operação aqui à frente tem lugar, chegou ao trilhão. Não tem economia que aguente isso, tá? E, gente, não tem nem previsão legal para isso. Quando nós denunciamos, né, que eles dão a desculpa de inflação, isso sempre foi mentira. Mas, em 2017, o Banco Central ficou nu. Por quê? Em 2017, o IGP foi negativo. E, se fosse verdade que essa operação é para enxugar moeda, para controlar a inflação, diante do IGP negativo, o que teria que ter acontecido? O Banco Central teria que ter desovado moeda. E qual foi o comportamento? Explodiu. Bateu recorde de 1 trilhão 230 lá em 2017. Então, o Banco Central ficou nu. Diante dessa nudez, ele apresentou para o Congresso o projeto de lei 9248 de 2017, que cria a figura do depósito voluntário remunerado. Então, temos dinheiro para isso? É um dos folhetos que vocês vão receber aí, uma campanha que a Auditoria Cidadã vai lançar, agora na reunião do nosso Conselho Político, dia 27, todo mundo aqui está convidado, quem estiver em Brasília, quem for de alguma entidade, está convidado dia 27, 9 da manhã, no edifício OAB, porque nós vamos lançar uma campanha, porque a sociedade tem que saber que 1 trilhão está sendo roubado da Seguridade Social, mas 1 trilhão já foi, nos últimos 10 anos, para essa remuneração ilegal para os bancos, que querem legalizar agora com esse PL 9248, e está também no PLP 112, que é da independência do Banco Central, que coloca o Banco Central acima de tudo e de todos. Tá? Então, esse aqui é o folheto da campanha que vocês vão receber aí. Quer dizer que nós temos dinheiro para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Quer dizer, o problema do Brasil não é dinheiro. Toda essa discussão da reforma é só para deixar a gente de cabeça quente, discutindo detalhes, mas aqui onde é que está indo o dinheiro? Tá? O problema também não é a dívida, como diz o Paulo Guedes lá na exposição de motivo. De 95 a 2015, a dívida saltou de 86 bi para 4 tri, mas a gente produziu 1 trilhão de superávit nesse período. Ora, se nós tínhamos uma dívida de 86 bilhões e nesses 20 anos produzimos 1 trilhão de superávit, essa dívida foi muito mais do que paga. Mas não, ela chegou em 4 trilhões. Se produzimos superávit, superávit é o quê? Só para lembrar, a sobra entre tudo que arrecadamos e tudo que gastamos, inclusive com previdência. Então, não foi previdência que provocou o aumento da dívida, tá? O que tem provocado o aumento da dívida são esses mecanismos, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, o swap, o juro abusivo, etc. Olha esses gráficos aqui, como é que a crise foi produzida. Essa montanha azul que vocês estão vendo é o trilhão do superávit primário. Esse gráfico é oficial do Tesouro Nacional. De repente, olha ali, a montanha virou do avesso. Sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo.
A Seguridade Social, considerando no cálculo apenas as contribuições, vinha tendo superávit, virou do avesso, sem que tivéssemos tido nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. A arrecadação vinha subindo, despencou. O PIB vinha crescendo pouco, mas vinha crescendo, em média, 4% ao ano. Quase 4%, dava 3,7% por aí. Tá? Quase 4% ao ano. Em 2014, estacionou. 2015 e 2016, gente, encolheu mais de 7%. Isso só acontece quando tem alguém em guerra. Tá? Derrubaram a economia brasileira sem que tivéssemos tido nenhum dos mecanismos aqui. O que derrubou a economia brasileira foi o juro indecente, com a escassez de moeda. Os bancos pararam de dar aquele período de 30 dias que eles davam, que era o tempo da empresa vender o cartão e receber, de repente parou. Como é que a empresa ia se financiar com juro bancário? Né? Então, ó, a política monetária do Banco Central produziu a crise. Os fatores mais importantes são esses aqui, não é? Só o prejuízo do swap cambial, de setembro de 2014 a setembro de 2015, foi 207 bilhões de reais. Esse dinheiro, gente, daria para dobrar o investimento em educação, dobrar o investimento em saúde durante um ano e dobrar mais 15 rubricas. Assistência social e mais 15 rubricas. Tá? Onde é que sempre esteve o déficit? No Banco Central. Então, todas as palestras que eu tenho feito, eu crio esse mantra e peço todo mundo para repetir comigo, porque assim, lava a minha alma. O déficit não está, nem nunca esteve na Previdência. O déficit está no Banco Central. Vocês repetem comigo? Para lavar minha alma? O déficit não está, nem nunca esteve na Previdência. O déficit está no Banco Central. Tá? De novo? Então, vamos lá. O déficit não está, nem nunca esteve na Previdência Social. O déficit está no Banco Central. Tá? Porque eu acho que só a gente fala nisso, e isso tem que ser falado, isso tem que ser popularizado. Tá? Por isso que a gente vai lançar essa campanha. Quando a gente coloca os dados em perspectiva, olha aqui, gente, em 10 anos, servidor público que está sendo, assim, massacrado publicamente, a mídia e o governo está colocando as pessoas com ódio de servidor. Olha aqui o gasto com o servidor, está cá embaixo. Olha aqui o gasto com a Previdência, a rampa é um pouco mais íngreme, porque muita gente foi empurrado para aposentar por causa da ameaça da reforma. Olha aqui o gasto com a dívida. É o gasto que passa do trilhão, é o dado delinquente. Olha lá a reta pulando, totalmente desregulado. Por quê? Porque desde a PEC do teto, tudo que sobra vai para lá. A PEC do teto congelou tudo, deixou de fora o gasto financeiro. Deixou de lado fora o gasto financeiro com a dívida. Então, tudo que sobra vai para pagar juros e amortização da dívida. Então, fechando essa análise desse tabuleiro, porque se não entender esse tabuleiro, gente, vai passar batido. Tá? A crise foi produzida e a crise, enquanto ela estava sendo produzida, quem se beneficiou desses mecanismos? Os bancos. E os remédios para contornar a crise, beneficia de novo os bancos. Tá? A emenda do teto, que deixa de fora o gasto financeiro, as reformas, a Previdência, o grande objetivo é a capitalização, que só favorece os bancos, as privatizações, o esquema da securitização e a autonomia do Banco Central. Aqui são alguns exemplos, tem muito mais coisas, mas acho que isso aí é o que eu coloquei como principal. Bom, é nessa conjuntura de crise fabricada que o Bolsonaro assume e pretende fazer 7 reformas, né? Dentre elas, a nova Previdência e a autonomia do Banco Central, que é chave. Tá, ok, vou correr. Na exposição de motivos, o Paulo Guedes admite que tem um nó fiscal no Brasil, mas ele erra feio ao dizer que esse nó está na Previdência. O nó, nós já vimos, né? Está na política monetária, está no gasto financeiro, que a gente chama sistema da dívida. O governo se fundamenta em vários argumentos
fraudulentos. Nesse sentido, o livro do Fanhani, o debate desonesto. Por quê? Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, é essa política monetária suicida do Banco Central que tem explodido a dívida. Tá? Tem um link ali. Tudo que eu estou falando aqui tem um link de algum artigo, alguma coisa. O déficit é fake, como eu já falei lá no início, tem as contribuições, e quem fala em déficit, gente, nunca leu o artigo 195 da Constituição. Tá? Os privilegiados, se tem algum privilegiado no Brasil, são os bancos. Tá? Só eles. Tá? São os mais privilegiados de todos. Privilegiados são os banqueiros e grandes empresários isentos de imposto de renda sobre lucros bilionários. Isso está até em tabela publicada pela Receita Federal, tabela 9 lá daquele grandes dados lá da Receita. Gente, quem ganha acima de 320 salários mínimos por mês, 320 salários mínimos por mês dá quanto mesmo? 320 mil por mês. Tem quase a totalidade da sua renda isenta. Isenta. Tá? Então, aqui tem um artigo sobre isso. Taxas de envelhecimento da população subestimam a população de jovens e adultos. Denise Gentil tem um trabalho belíssimo que mostra a falácia do problema do envelhecimento, da longevidade. Longevidade é bênção, gente. Agora, lá na PEC, da parte que eles tiraram, quando da capitalização, falava de risco de envelhecimento. Tá? O governo deixa de considerar argumentos essenciais, desvios históricos. Nós não podemos deixar de falar nisso. Por quê? Na época dos IAPs, toda aquela grana foi desviada. Os IAPs tiveram que investir nas estatais, na CSN, na Chesp, etc. Tiveram que conceder empréstimo ao BNDE, que na época nem tinha o S ainda, assumir o débito da União, construiu Brasília, a construção de Brasília, 52,5 bilhões de dólares foram retirados do patrimônio dos IAPs. Transamazônica, Niterói, Itaipu, Volta Redonda. Tem um estudo do IPEA, saldos apropriados pela União entre 1966 e 1999, 400 bilhões de reais, que atualizado dá 1 trilhão e 600. Dá mais de uma reforma e meia. E aí, o governo vem agora com essa reforma e diz o seguinte: só o que arrecada de contribuição dos trabalhadores de hoje que vai financiar a Previdência de hoje. Se não der, prevê até extinção de regimes. E é todo mundo no salário mínimo. E o que já foi pago antes e apropriado pelo governo? Quer fazer cálculo atuarial? Então, vamos fazer honestamente, desde o início. Porque atuarial, a partir de agora, nesse quadro de desemprego, nesse quadro de crise fabricada, ora, estamos sendo feitos de idiotas. Tá? Falta de formação de reservas, existia muita reserva, não foi feita. Renúncias fiscais injustificadas, indecentes. Tá? Insuficiência de fiscalização e cobrança de débitos e legislação perdulária. Porque a contribuição é deduzida do trabalhador, a contribuição social é cobrada no preço. Se não é repassada, isso é apropriação indébita, é crime, mas não é criminalizado, porque desde 95 essa lei aqui extingue a criminalização se meramente pedir um parcelamento. Não precisa nem pagar o parcelamento, pede e deixa lá, pronto, já não é crime mais. Então, gente, de onde vem o trilhão? Aqui desformatou um bocadinho. De onde vem o trilhão? Está lá na última página da PEC. Vai sair principalmente dos mais pobres. E para onde vai o trilhão? Posso pedir vocês para ler essas letrinhas em vez? Porque isso aqui foi o Guedes que declarou enquanto eu bebo água. Podem ler. Precisamos de um trilhão para dar o potencial social suficiente para pagar uma transição de direção de capitalização. Por isso que a gente precisa de um trilhão. Tem alguma dúvida? Está desmascarado.
todo esse sacrifício. Não é porque tem déficit, não é porque está vivendo muito, não é porque tem privilégio, não é nada disso, gente. É porque tem que implantar a capitalização. E a capitalização vai custar 10 trilhões. Se custar aqui o que custou no Chile. Porque aquelas pessoas que já contribuíram para o INSS estão desempregadas, elas, se optarem pelo regime de capitalização, a opção é definitiva, irrevogável, elas vão zerada para a continha delas, se elas já tiverem contribuído 10, 15, 20 anos, não importa. Claro que o Estado vai ficar obrigado a fazer um aporte daquelas contribuições para a continha individual. No Chile, isso custou 136% do PIB. Se custar isso aqui, nós estamos falando de uma conta de 10 trilhões. Então, ele precisa de pelo menos 1 trilhão para fazer a transição. Mas são 10 trilhões. Vai dobrar a dívida interna, tá? Então, um dos artigos que eu tenho aí é o seguinte: embora o governo esteja dizendo que se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil quebra, é o contrário. Se fizer essa reforma que eles querem, aí que o Brasil quebra, tá? E o objetivo deles é esse mesmo. Isso está muito claro na PEC, que o objetivo era a capitalização. Está escrito aquilo ali, introduzir a capitalização tanto no geral como no próprio. Para isso, desmonta, esquarteja a Seguridade Social, tá? E prevê até a extinção dos regimes próprios. Não é? Isso já até estava, de certa forma, na Constituição, mas agora ficou, assim, mais claro ainda, né? Que é isso mesmo que se pretende. Porque, e o mais grave é isso aqui, gente, esquarteja a Seguridade quando ele fala segregação contábil nas ações de saúde, previdência e assistência. Isso aqui é gravíssimo. Vocês, advogados, têm que bater muito nisso aqui, porque isso aqui fere uma cláusula pétrea, né, da criação da Seguridade Social. A capitalização foi retirada temporariamente, mas o governo já está voltando, já está anunciado. Aqui tem um link de uma apresentação que eu fiz à comissão especial sobre capitalização. Depois vocês podem acessar, porque aqui não dá tempo de falar. A PEC provoca dano às pessoas. Quando o governo fala que quer economizar 1 trilhão, gente, é 1 trilhão que está sendo subtraído da mão das pessoas. É 1 trilhão que vai deixar de chegar em pensões, em benefícios, em aposentadoria, etc., etc., atingindo principalmente os mais pobres. Provoca dano à economia, porque as pessoas que recebem isso não são especuladores. Elas vão à feira, ao supermercado, à farmácia, contrata a faxineira, etc., etc. Esse dinheiro que gira na economia, uma pessoa que recebe vai e faz outra coisa com aquele dinheiro, e faz outra coisa, o dinheiro gira e movimenta mais de 80% dos municípios brasileiros. Isso vai ser subtraído. Então, vai ser ruim para a economia. E vai ser ruim para as finanças públicas, porque esse giro do dinheiro traz arrecadação de tributo. Vai ser ruim para a economia. E caso retorne com a capitalização, o que já está anunciado, quem for para a continha individual, para de pagar o INSS. Então, vai derrubar a arrecadação das contribuições previdenciárias e ainda tem o rombo da transição, que pode chegar a 10 trilhões. Tá? A reforma traz risco recessivo. Estudo acadêmico da UFMG diz isso. Tá? E passou na Câmara, né? Regada a 4 trilhões e 300 bilhões de emendas, mais um monte de cargos e mais o que não foi anunciado, tá? Publicamente. As principais alterações, quantos minutinhos eu tenho? Dá tempo ainda de falar um pouquinho? Está estourando? Já estourou? Não, mas eu quero obedecer. 5 minutos. Eu não vou entrar muito, porque isso aqui vocês sabem melhor do que eu, as alterações, né? Além da desconstitucionalização, no regime geral, no regime próprio também, inclusive já está lá no regime próprio a privatização do FUNPRESP, tá? E a gente falava isso lá na reforma do Lula. Agora, não, mas é pública, a gente fala, até quando que é pública? A gente sabia disso. Agora está aí, privatizando, né?
a infâmia, enquanto a PEC retira 1 trilhão da classe trabalhadora, 1 trilhão já foi para remunerar a sobra de caixa dos bancos. A dívida tem tido esse papel, né? A dívida está servindo só para isso, gente. Ó, a dívida está servindo para fazer rombo no orçamento, tá? Retirar a maior parte dos recursos, para fazer ajuste fiscal. Eu acho engraçado, tem muito economista que nos critica, mas fala muito do ajuste fiscal. Só que eles não falam. Ajuste fiscal é para quê mesmo? O que é ajuste fiscal? É corte na saúde, é corte na educação, é corte na previdência, é corte em tudo. Para quê mesmo? Para pagar juro. De que dívida? Dessa dívida gerada por esses mecanismos, tá? Que transfere dinheiro para banco. A dívida tem sido a justificativa para as privatizações. Podem ler a legislação desde Collor, desde o plano de desestatização de Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, porque todo mundo privatizou. A legislação de todos fala que a privatização é para pagar a dívida. Tá? Então, a dívida tem servido muito bem a isso. A dívida tem sido a justificativa das contra-reformas, vocês viram? Até o Guedes falou que tem que reformar para pagar a dívida. A emenda do teto congelou tudo, deixou de fora a dívida. E novos esquemas, que é a securitização, gente, que é a nova forma de dívida, disfarçada. Tá? Esse é o gráfico do orçamento, vocês vão receber o folheto. A Previdência é a bola da vez, de novo, porque é a Previdência que absorve a maior parte dos recursos, né? E a dívida, depois da dívida, né? E a auditoria, gente, deveria ser uma praxe, uma rotina. Por que há todo esse escândalo quando se fala em auditoria? Isso é ridículo, a gente não sabe nem para quem a gente paga. E quanto mais a gente paga, mais a gente deve. Se vocês olharem esse gráfico, essa coluna aqui são juros, essa aqui são as amortizações e ali o estoque da dívida. Gente, olha aqui. Quando você tem uma dívida e você amortiza, o que tem que acontecer com o estoque? Tem que diminuir. Olha aqui, olha quanto que o governo contabiliza como amortização. E olha aqui o que acontece com o estoque. Aí eles falam, não é amortização, é rolagem. É simplesmente substituir um título velho por um novo. Ora, se fosse rolagem, substituir um velho por um novo, o que teria que acontecer com o estoque? Teria que se manter constante. E o estoque tem crescido exponencialmente. Então, isso aqui não é nem amortização, nem rolagem. O que é isso aqui? É juro. Basta pegar aqui o estoque em qualquer ano e multiplicar pela taxa média de juro, vocês vão ver que vocês chegam no número, ó, vamos pegar aqui 2015, que a gente sabe que o juro era 14,25, 4 trilhões vezes 14,25, já fizeram essa conta para mim? Dá 560 bi, tá? 560 bi, olha quanto que está de juro aqui, 208. E aí podem dizer, nesse estoque tem título, pode ter título com juro mais baixo. Pode, mas tem também com juro mais alto. Porque o juro já foi 19, já foi 25. Lá no plano real, título de 30 anos a quase 50%. Está aí até hoje. Tá? Então, o valor do juro está baixo. Por quê? Juro está sendo contabilizado como amortização. E por que fazem isso? Porque a Constituição, regra de ouro, proíbe emissão de título para pagar despesa corrente. Então, faltou dinheiro para a educação? Não pode emitir título. Corta, inviabiliza as universidades. Faltou dinheiro para a saúde? Corta, inviabiliza o hospital público. Vocês já ouviram falar alguma vez que falta dinheiro para pagar juro? E juro é despesa corrente. O que faz? Emite o título, paga e vai lá, mascara de amortização e faz isso aqui. E fica aí um monte de gente boa criticando o gráfico da auditoria cidadã, porque a gente soma juro com amortização. Tem que somar, porque dentro da amortização estão os juros. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Vou pular aqui. Ó. O mercado já sabe que a trajetória da dívida é insustentável. Já sabe. E estão passando os títulos da dívida para os fundos de pensão, para os fundos de investimento, para o povão. E o mercado mesmo está tirando dele, como aqui essa notícia. Ó.
Mercado vê espaço para ajuste na política cambial, o cara rindo à toa, vai ler a notícia. Usar reserva para pagar o swap. Tá? Vamos lá. Vou ter que saltar aqui o lucro dos bancos explodindo, o esquema da securitização, que não vai dar tempo de explicar aqui, gente, mas é a nova forma de gerar dívida, que nem é contabilizada como dívida, e é paga por fora, com recursos desviados durante a rede bancária. Esse esquema é parecidíssimo com o que atuou na Grécia. Tá? O tributo que pagamos, em vez de ir direto para o cofre público, vai cair numa tal de conta vinculada e daqui já vai vazar para o investidor, nem vai chegar ao orçamento. Isso joga no lixo toda a legislação de finanças do país, porque o dinheiro só pode ser gasto com base na LOA. E, nesse caso aqui, a LOA nem vai alcançar, porque o dinheiro nem vai chegar no orçamento. Tá? Isso é gravíssimo. Tem governadores até do PT defendendo isso, interessados no dinheirinho inicial que chega quando a empresa criada para operar o esquema vende debêntures, um dinheirinho chega no ente federado. Mas, em Belo Horizonte teve uma CPI, chegaram 200 milhões no município, o município teve que se comprometer com a entrega da arrecadação de 880 milhões. Quem aqui quer? Eu empresto 200, você fica me devendo 880. Mais correção, mais juro de 1% ao mês. Quem quer? É isso que está por trás, gente. O negócio é insustentável, tá? Bom, é disso aqui, ó. Para encerrar, a reforma que nós devíamos estar discutindo é uma reforma que aumente o valor do benefício, porque é impossível viver com esse salário mínimo de menos de R$1.000. É uma reforma que aumente o alcance, porque é uma vergonha um país riquíssimo como o Brasil ter milhões de brasileiros na extrema pobreza, milhões de brasileiros e brasileiras jogados nas ruas, milhões de crianças sem acesso à educação digna. A reforma que a gente está discutindo é para resolver essa vergonha. E a gente tem dinheiro para isso, tá? Mas a que está aí vai aprofundar, tá? Nós somos riquíssimos, nossa realidade é de abundância, mas a gente está submetido a um cenário de escassez. Nossa tarefa é ver o que separa a realidade de abundância do cenário de escassez e divulgar esse conhecimento, gerar uma grande mobilização e rejeitar essa PEC. Essa PEC não tem conserto, gente. Ela esquarteja a Seguridade Social. Como é que você vai concordar com algum pedaço disso? Entendeu? Não pode ser conivente com isso, não é? Nós vamos seguir falando. Podemos ser derrotados, mas aí a gente vai parafrasear o Darcy Ribeiro. Deus me livre de estar ao lado de quem nos derrotou. Preferimos ser derrotados mesmo, tá? Aqui, ó, início de setembro, vai ter um congresso importantíssimo na UFMG, Direito e Economia. Eu fiz questão de noticiar isso aqui, porque os advogados foram rifados desde a década de 80 nas negociações da dívida. Deixaram tudo por conta do mercado financeiro. E essa barbaridade vem quebrando o Brasil desde aquela década perdida de 80 e todo mundo passando batido. É hora dos advogados retomarem a frente dessa luta enquanto ainda dá tempo. Então, será muito importante se o CNASP e todos que estão aqui puderem participar, enviar representantes, apoiar. A CNASP já está, inclusive, apoiando financeiramente a realização desse congresso. É isso, gente. Muito grata. Eu fico à disposição depois para esclarecer.